Olá, bom dia, minha gente. Que coisa maravilhosa. Estamos aqui na TV Sertão, hoje estreando o programa Oráculos do Sertão, falando sobre ancestralidade, falando sobre o conhecimento antigo, o caminho novo. Bom dia para todos vocês aqui de Cajazeiras e de todas as cidades circunvizinhas e, por que não, bom dia, Brasil! Estamos todos aqui para poder fazer um programa bem diferente. Dessa vez, cada semana vamos ter um tema diferente para vocês, orientações, explicações, coisas maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre oráculos. Vamos falar sobre ancestralidade e por que existe o toque do tambor, do atabaque. Muitas das pessoas gostam de saber, gostariam de saber, porque existe aquela crítica, né? Está ali, está tendo um Xangô, porque está tendo uma batida de um atabaque. Bom dia, Farley, bom dia, Wellington, bom dia, diretor-geral, o Gleidson. Bom dia para todos que estão aqui fazendo parte dessa TV. E é uma satisfação enorme estar de volta na nossa casa, que a gente gosta, que a gente ama e que nos abraça com todo o seu carinho. Muito obrigada, gratidão a todos que estão nos assistindo agora. E estou aqui com o meu filho, que também é Ogã, está se preparando para ser Babalorixá, né, futuramente, e por enquanto vamos ser sacerdote, que é Rian. E aí temos também uma equipe que eu trouxe para fazer festa aqui na TV, que são os outros filhos e as filhas que estão aqui presentes. Nós estamos com a casa cheia hoje, viu? Muita satisfação, muita alegria, gente. Estamos aqui para falar sobre uma coisa importante. Oráculos. Oráculos são jogos de búzios, jogos de cartas, métodos de adivinhação. Métodos antigos, né, que já vêm de ancestrais, que utiliza para adivinhação. É um conhecimento muito antigo das pessoas mais velhas, nos jogos de búzios, através de rezas e sonhos. Tudo é uma especificação de oráculo. Vou deixar que Rian fale um pouquinho também, porque ele tem conhecimento e logo, logo vai estar exercendo também uma função de sacerdote. E daqui a pouco passa também para o outro, que é também conhecedor, junto com os outros que estão aqui presentes comigo, que é Oriel, Vitória, Bruna Brantes, Amanda, Josi, né? Celina. Beijo para todos vocês que estão aí na torcida. Estou de volta, gente. Tá cheio. Fala. Bom dia, pessoal. Mandar um abraço aqui mais que especial para todos os integrantes da TV, todos os meus irmãos de santo. É um prazer voltar aqui junto com minha Alorixá, Dona Severina Bárbara, a TV. Passamos esse pequeno período afastados, mas já estamos de volta e com força total, não é isso, Mãe Severina? Com muito amor, com muita fé, com muita coisa boa, uma bagagem maravilhosa, com mais instruções, com mais orientações e com mais coisas boas para ofertar, né? Então, o que vamos falar? Oráculos, né, Ian? Isso utilizado, mesmo, mostra aí as cartas para o nosso público ouvir. Nós temos aqui as cartas de adivinhação. São cartas que a gente traça. Deixa eu segurar aqui o microfone. Então, são cartas de tarô, né? Cartas sem ser tarô. Existe tarôs, existe sem ser tarôs, existe cartas normais. Onde até hoje já está existindo o quê? A especificação, especialização e também estudos para se tornar uma pessoa com autoconhecimento de astrologia e também da numerologia. Aí, nas cartas, você joga e descobre várias coisas. E faz também suas perguntas e você também tira as suas dúvidas. E também descobre algumas coisas que você jamais teria condições de descobrir sozinho. Então, é usado o oráculo, que é as cartas. Também temos aqui outro, que é o tarô. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E vocês já são acostumados a ver que eu jogo muito essas cartas para a gente descobrir certas coisas que as pessoas perguntam. Muitas pessoas dizem o seguinte: mas quando a senhora, a gente faz a pergunta e a senhora dá a resposta, a senhora já está sabendo? Não, as cartas revelam a sua vida. E para isso é necessário que você tenha
um dom. Isso E mesmo. esse dom, ele é destravado, ele é preparado. Aquela pessoa tem um dom da cartomancia, tem um dom de ser tarólogo, tem um dom de ser um grande conhecedor da numerologia, da astrologia, que eu também sou. Mas a gente também, além de ter esse dom, a gente também precisa fazer uma coisa muito importante que se chama estudar, né? Então, oráculos métodos de adivinhação. Temos aqui, os jogos de búzios. Os jogos de búzios é a área dos orixás e todos os guias espirituais, onde todos os orixás respondem sobre a sua vida e também sobre seus guias, suas entidades, a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida em perturbações, no caminho amoroso e assim sucessivamente. Né, Rian? Isso mesmo, o jogo de búzios que a gente trouxe aqui foi o Meridilogum. O nome dele é Meridilogum, que é um jogo africano. Ele é um jogo de búzios africano. Através dessas 16 conchinhas, a gente descobre o destino da pessoa. O jogo é um jogo de Ifá. No jogo de búzios, a gente, além de ver os orixás, a gente também consegue ver entidades. Porque é justamente o assunto que a gente trouxe hoje, mas se vê ancestralidade. Exatamente. E a ancestralidade, a gente já explicamos um pouco sobre a parte de oráculos, então vamos entrar na parte da ancestralidade, que a ancestralidade é um grande caminho, um caminho que faz você conhecer muitas coisas e conhecer principalmente os caminhos importantes na sua vida. E eu vou passar isso para um Ogã, que é uns Ogãs especiais do templo, o templo religioso de Umbanda Santa Bárbara, que é o Oriel. Oriel fala um pouco sobre ancestralidade, porque meus filhos no templo, eles têm conhecimento, eles são ensinados, e para que quando estejam em algum lugar junto comigo ou sem eu estar presente, eles possam me representar com muita capacidade. Bom dia a todos, bom dia Mãe Severina, obrigado pela oportunidade aqui de estarmos novamente na TV Sertão. Então, usando a fala que Rian nos trouxe, né, o oráculo Ifá, ele não é uma adivinhação demoníaca, como podem discriminar, né? E é até importante a gente ressaltar isso, que é algo tratado desde muito tempo, desde muito antes de termos as religiões modernas como existem hoje. O oráculo Ifá, ele já era utilizado para uma conexão entre pessoas com as divindades, com Deus, com os orixás. E isso foi trazido para a gente, incorporado posteriormente à cultura candomblessista e umbandista, né? Então é importante que sempre estudemos, sempre saibamos o que é que está acontecendo ali antes de falar, antes de buscar ajuda por meio do oráculo, e também tratar esse tema com delicadeza e com respeito, seja por uma questão política, seja por uma questão social ou por uma questão religiosa. Parabéns, meu filho. Orgulho demais. Pegando o gancho aqui do irmão Ariel, muita gente se pergunta por que usar os oráculos, manhã, e os jogos de búzios. Olha, antes da gente usar os humanos, os orixás também usavam jogos de búzio. Os orixás, exatamente. Isso mesmo. Então, através dos jogos, os orixás tinham seu caminho para seguir, sabiam qual o melhor método de seguir. Então, procurar um oráculo, procurar um sacerdote, não é vergonha. Vergonha é ficar com dúvida e não ir atrás. Até porque foi diagnosticado, né? E foi assinado em documento judicial que a parte espiritual ajuda a fazer as pessoas curarem as suas doenças. E também como você vai aprimorar um dom se você não o conhece, né? Uma melhor forma de saber seria uma consulta por meio do oráculo. E como você pode julgar se você nunca viu? Exatamente. Eu também posso passar o microfone aí para Bruno, se ele quiser falar alguma coisa, para a Vitória. Bom dia, pessoal da TV Sertão. É muito gratificante estar aqui hoje, né? A presença da nossa amada e querida Yala Orixá, nossos irmãos. E o oráculo é uma coisa muito importante porque às vezes você está com dúvida, está passando por problemas e fica aquela questão na sua mente, o que eu devo fazer, se eu preciso procurar alguma ajuda. Muitas vezes vocês procuram
médicos que não têm resposta. Aí você percebe que todos os seus problemas são espirituais. E com a ajuda de um sacerdote, de uma Ialorixá, e com a ajuda do oráculo, vocês conseguem ter essas respostas que vocês sempre procuram. Ó, aí, ó, axé, viu? Lembrando também, gente, que não é uma questão de querermos mostrar que a nossa religião é melhor do que outra. É apenas a forma que acreditamos ser capaz de descobrir nossos dons e o nosso caminho. Estamos apenas exemplificando como acontece, não querendo discriminar. Demonstrando, né, as Se você pessoas. tem a sua religião, siga nela. Se você Não tem a sua importa. fé, independente disso. Qualquer religião, de todas as formas, desde que faça bem àquela pessoa, ela é importante na vida daquela pessoa. Não importa se você é um bandístico como nós somos um bando molocô. Então, não importa se você seja candomblessista, não importa se você seja católico, não importa se você seja protestante, evangélico, não tem importância. O importante é você estar bem, é você se sentir bem, aonde você estiver. O que mais importante de tudo é que você tenha Deus sempre com você, aonde você estiver, e receba conhecimentos para passar esse conhecimento para as pessoas, né? Que agora vamos passar diretamente para a ancestralidade. Os mais velhos, ó, por exemplo, meus filhos. Eu chamo meus filhos porque pessoas que são sacerdotes, ialorixás, babalorixás, eles são responsáveis pelo conhecimento que os filhos conseguem. Se Rian aqui tem alguma coisa a passar para vocês, eu passei para Rian. Se eu passei para a Vitória, passei para Bruno, passei para Oriel, eu tenho a responsabilidade de ialorixá, de fazer com que eles se aperfeiçoem cada vez mais melhor. E aí a gente descobre o quê? Que muitas vezes nós somos mais velhos no conhecimento e os mais novos também já têm conhecimento até melhor do que os mais velhos. Porque a curiosidade leva a pessoa ao caminho novo, que é esse o nosso slogan do nosso programa aqui da TV Sertão, né? E outra coisa muito importante, na ancestralidade, os mais velhos, antigos, como acabou de falar Auriel e Rian e Bruno, os mais antigos, né, que são os pretos velhos, nós estamos no mês em que comemora o mês de Nossa Senhora de Fátima, mas ao mesmo tempo o mês dos pretos velhos, os senhores do conhecimento. Muitas pessoas acham que os pretos velhos são entidades malignas. Os pretos velhos são espíritos que foram escravos e que têm um conhecimento tão grandioso que fizeram coisas maravilhosas ficar com a gente. Até porque, mãe, eu também... Trouxeram para a nossa vida. E é muito importante também para nós, que fazemos parte de religiões de matriz africana, celebrar a ancestralidade, pois por muito tempo nós não podíamos ter uma liturgia umbandística, candomblessista, nós éramos proibidos até de falar sobre esta religião. Então, por isso que a ancestralidade é tão celebrada, pois por muito tempo, inclusive ainda hoje existe essa tradição, do conhecimento ser passado de mãe para filho, que posteriormente será um babalorixá e passará para seus filhos, formará novos filhos dentro daquela vertente em que porque ele é foi, aquela foi parte, ensinado. Vai passando de geração para geração, entendeu? É isso aí, a ancestralidade. Olha, nós temos uma entidade, um orixá, que é ancestral. Quem? Vovó Nanã Boroquê. É ancestralidade, né? Omolu. Nós temos nosso pai, Omolu, que é ancestralidade. Nós temos nosso pai, Obatalá, que é ancestralidade, que é um dos orixás, Oxalá mais velho. Nós temos muitas entidades com mais anos, mais experiências. E os pretos velhos, eles quando vêm, eles rezam, eles curam, eles ensinam, eles tiram da nossa cabeça perturbações que a gente tem, dúvidas que a gente cria sem nenhuma necessidade. Eles fazem com que a gente tenha uma aula de orientações que não conseguiríamos ter sozinho, nem tampouco um amigo, um desabafo ou um médico. É como se fosse um próprio médico, um médico espiritual.
Isso é os pretos velhos. Então, quando eles vêm, eles trazem o quê? A sua ajuda, a cura mental, a cura sentimental, a cura espiritual, a cura material. E aí você aprende. Quando um dia um preto velho da minha corrente, ele desceu, eu estava num momento de muita tristeza, e ele deixou um recado para mim que foi: não pode pegar a tristeza e deixar que ela cultive seu caminho, porque a tristeza não vai ter colheita de bons frutos. Você só vai colher tristeza em cima de tristeza. Vença a tristeza com sua fé. Jogue um sorriso no seu rosto, mesmo que você não tenha vontade. Mas lembre das coisas boas que Deus já te deu. Aí eu nunca esqueci, e isso eu sempre passei para todos os filhos. Axé, minha gente. Axé. Foi muito bom falar sobre isso. Nós também trouxemos os atabaques, alguns atabaques, no terreiro tem bastante, mas vamos falar sobre os atabaques. O que as pessoas querem saber sobre os atabaques? Vai passando uma pessoa que não conhece a espiritualidade, não conhece a Umbanda, não conhece o Candomblé, aí as pessoas vão e dizem o seguinte: ali está tendo um Xangô aí, Ave Maria. Catimbó. Maria, um catimbó. O mal está ali, o mal não está ali. Os atabaques são tambores e São a voz do orixá. Dentro do candomblé, dentro da Umbanda, a gente tem um cargo específico chamado Ogã. O Ogã é a pessoa responsável por cuidar e zelar dos atabaques. O primeiro Ogã foi o orixá Exu. Exu tocava para os orixás e uma hora ele cansou de tocar. Ele disse: não é para mim mais, eu não quero não é mais essa a minha isso. área. Não é essa a minha área. Isso. Ia passando um homem, ele disse: você mesmo, vem cá. Então aquele homem tocou para os orixás e a partir daí aquele homem... Isso eu vou ensinar, né? Vou ensinar você uma arte e se você tiver o dom, né? Você vai ficar no meu lugar, que eu não suporto mais isso. Então Exu ensina aquele homem a tocar e a partir daí a gente tem nossos tambores, nosso umbanda e nosso candomblé. Os atabaques, os tambores, eles ecoam a voz dos orixás, a força espiritual, eles retiram as negatividades. Você, quando vai participar daquele toque, você já sente que a energia positiva está entrando dentro do seu coração. Não tem como você resistir, cantar junto, dançar junto, bailar junto, porque é uma energia positiva que está na responsabilidade dos ogãs. Aí existe uma coisa. Muito antigamente, no passado, né? Existia uma coisa que mulher não pode ser ogã, batuqueira. Eu quebrei sempre essa parte. Isso foi uma coisa que eu quebrei, esse dilema. Não existe isso. A mulher ela tem capacidade de ser o que ela quiser, entendeu? E a mulher tem dom de tocar no atabaque. Se não fosse assim, não tinha mulher feita no santo com Exu, né? Então, ela tem capacidade de, sim, de exercer o cargo dela de ogã. Dentro da Umbanda, sim, né? No Candomblé, não. No Candomblé, a tradição não existia, a hierarquia não aceitava, né? Até uns dias atrás, agora não, agora está aceitando, né? Até porque a Umbanda é mais antiga, a Umbanda foi o quê? Se uniu com o Candomblé e mostrou que a mulher tem essa possibilidade, essa capacidade. Então, aqui nós temos a quebra da tradição antiga, que é a exigência de não existir uma mulher tocando. Claro, a mulher estando menstruada, a gente não vai colocar no atabaque, né? Isso é uma coisa bem clara. Nós chamamos na nossa língua de abajé. Mas se eu falar abajé aqui para vocês não vão entender o que é. Então, menstruação. Uma mulher estando menstruada, a gente não vai colocar no atabaque para tocar. Mas... se ela tiver boa, ela pode tocar sim. Exatamente, mas até porque elas têm a mesma capacidade e o orixá evolui, o orixá muda ao longo do tempo. É isso que faz parte desse nosso programa. É conhecimento antigo, caminho novo. Estou mostrando a vocês que o nosso conhecimento antigo faz caminhos novos surgirem. E vou deixar aqui para vocês uma coisa muito importante. Hoje não tem pergunta, aquela coisa assim, vai dar certo isso não, gente. Não é uma live. A gente está fazendo aqui hoje um programa com um tema. Conhecimentos, oráculos, Adarum,
né? Batida de atabaque, toque de macumba, como vocês chamam. E eu vou deixar uma coisa muito importante para vocês, que nosso Pai maior, nosso Pai Oxalá, abençoe a todos com muito, mas com muito axé, com muita luz, com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita saúde. E vou deixar agora o tempo para que os meninos possam mostrar o que a gente faz dentro de um terreiro, junto com todo mundo junto. Sim, e se alguém tiver dúvida como é que macumbeiro faz para se conectar, macumbeiro reza. Reza, ora e toca. Eis aqui a forma mais pura da oração na religião de matriz africana. Até porque os cânticos é uma oração em formato de cântico. É você rezando no cântico. Quando você canta, você reza. Entendeu? Até porque existe uma coisa. Se você não for um bom orador, um bom rezador, você não é um bom macumbeiro. Eu digo isso direto dentro do meu templo. Então, eu sou do Templo Religioso em Umbanda Santa Bárbara. Estou felicíssima porque estou aqui. Espero que todos vocês tenham muita energia positiva e que na outra sexta-feira, quando a gente voltar, eu esteja aqui, porque agora vamos ter o segundo bloco, que é a parte dos ogães que vão tocar. Se você precisar, é só pensar na vovó. Ela vem cantar. É só contar a vovó. Ela vem te ajudar. Pensa na estrada longa sem fio, lá do seu Jacutá. Casinha branca sem fio, que a vovó tá lá, sentada no banquinho, tocos e fio. Adorei as almas, salva a ancestralidade. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Fio, É só pensar na vovó. Ela vem ajudar. fio. Se você precisar, é só Pensa na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa e fio, lá no meu Jacutá. E a vovó tá lá, sentada no banquinho, toscos de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Velho, axé! Axé! E tanto Curimbá. Preto velho, de tanto Curimbá. E é longa caminhada, quem tem fé tem tudo. E é com a força de Deus maior. E tu azul. Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? Seu cachimbo na boca, puxando a fumaça e jogando no ar. Ele é do cativeiro, ele é pai Benedito, ele é mirongueiro. Ele é do cativeiro, é pai Benedito, ele é mirongueiro. Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? Com seu cachimbo na boca, soltando a fumaça e jogando no ar. E é aquele velhinho que vem no caminho andando
devagar, com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça e soltando pro ar. Ele é do cativeiro, é pai Benedito, ele é mirongueiro. Ele é do cativeiro, é pai Benedito, ele é mirongueiro. Bom, gente, vocês viram aí que a gente mostrou um pouco do que existe no terreiro quando tem um toque, né? E aqui são ogães, tem uma responsabilidade imensa dentro do terreiro, assim como também tem a mãe pequena, que está aqui presente, né, preocupada, a Equede também que a gente trouxe, que também está aqui tudo ansiosa. Uma Equede ogã, nós temos um ogã mirim aqui, minha filha. Nós temos, no nosso templo religioso e umbanda, a gente temos uma escola. Aqui, olha, nós temos uma ogã mirim, que é batuqueira. Ela toca também, viu? Para vocês verem, a Celina. Celina é uma das mais novinhas, tem outros mais novinhos. As crianças fazem parte, acompanhado com seus pais e suas mães, porque é uma responsabilidade muito grande para a mãe de santo. Então, eu peço sempre que os filhos pequenos e os filhos de menor sempre venham com seus acompanhantes. Peraí, meu amor. Lugares, né? Seria isso mais certo, mais correto. Né? E a gente tem que agradecer, né, de estar aqui mostrando um pouco. Se vocês tiverem mais alguma coisa para mostrar, se assim o tempo permitir, que fala quem vai dizer aí a nós. No tempo do cativeiro, Quando o Senhor me batia, Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus. Quando eu cheguei na Bahia, tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, a Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. Gratidão, muita gratidão. Gratidão, muita axé, muita luz, muito obrigada. Ação!